Meu nome é Paola Vaz, eu sou enfermeira do Hospital Universitário de Santa Maria, consultora em amamentação. Então hoje eu vim aqui a convite, para a gente falar um pouquinho sobre a consultoria, sobre as dificuldades que as mães podem enfrentar nos primeiros dias pós-parto, Primeira coisa, que normalmente as mães me ligam bem preocupadas em relação ao tipo de mamilo. Ai, mas Paola, meu mamilo é muito curto, meu mamilo é invertido, eu não vou conseguir amamentar. O que a gente tem que desmistificar? O tipo de mamilo. Por quê? Primeiro, que a grande maioria dessas mães, elas não têm um mamilo invertido. E segundo, que o mamilo, ele pode sim dificultar um pouquinho, mas ele não é impeditivo, tá? Aqui a gente tem todos os formatos de mamilos, eu vou mostrar um a um. Esse aqui é o mamilo hipertrófico, ele é um pouquinho maior, ó. Ele tem a base como todos os outros, mas a pontinha do mamilo, ele é mais comprida e um pouquinho mais grossa. Pode dificultar por quê? Porque a boquinha do recém-nascido, ela é pequenininha. Então, como ele tem que abocanhar toda a areola, muitas vezes, com esse mamilo hipertrófico, ele acaba querendo mamar só aqui, fazendo fissura na mãe e não conseguindo fazer a ordenha correta do leite. Neste mamilo aqui, é o plano. Tanto ele quanto o invertido, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ó, no plano, mesmo que tu estimule, ele não protui, ele não sai a pontinha aqui do mamilo, então ele fica sempre lisinho. Por que ele dificulta? Porque um dos reflexos do bebê é o reflexo da sucção. Para te estimular o reflexo da sucção, tu toca no palato, na parte de cima da boquinha, tocando no céu da boca, que ele vai começar a sugar. Então, muitas vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de estimular esse reflexo para que o bebê pegue. Mas o importante é que ele abocanhe a auréola. No invertido, ele tem um buraquinho, ó. Então, quando a gente estimula ele, mesmo que a gente faça a prega, ele não vai protuir. Ele fica aquele buraquinho sempre, ó. E também vai dificultar o quê? O reflexo da sucção no bebê. E o mamilo protuso, o mais comum de todos, a grande maioria das mulheres tem, ele facilita sim um pouquinho mais a amamentação. Por quê? Porque tu vai conseguir fazer o estímulo no céu da boca e ele não é um mamilo muito grande, então o bebê consegue abocanhar toda a auréola. Todos eles, com todos eles a gente consegue amamentar, com algumas adaptações, alguns cuidados, às vezes o posicionamento, às vezes a prega, então a gente consegue organizar para amamentar. Interessante que assim, geralmente quando as mães me chamam, elas me chamam falando que elas têm esse mamilo ou esse aqui, e eu chego lá e é um protuso só um pouquinho mais curto, que também tem essa variação, nem todo protuso vai ter o mesmo tamanho, às vezes ele é um pouquinho mais curto, mais longo, mas quando ele é muito, ele já vira o hipertrófico, tá? Para proteção do mamilo, durante o período da amamentação, por que a gente não recomenda o uso de conchas, tá? Essa aqui é uma concha de base rígida, em qualquer farmácia a gente encontra, e a gente encontra também com essa base flexível, tá? São dois modelos bem comuns e bem fáceis de encontrar. Mas por que não são indicados? Quando a gente coloca a concha, a gente posiciona o mamilo ali dentro do buraquinho, mas quando a gente coloca o sutiã, o que vai acontecer? O mamilo, ele vai protuir. Ele vai ir lá para dentro, às vezes ele até encosta na ponta da concha. Então, essa protusão do mamilo pode causar edema, fissura. Aqui dentro, como tu tá sempre protuindo, tu tá estimulando, o leite vai cair nessa base aqui de baixo. O que o leite é, Quentinho, rico em lactose, então é açúcar, calor, propício para fungos, bactérias. Normalmente, quando a gente usa essas conchas, o que a gente observa? Um suor aqui. Ela fica embaçada, fica suada. Por quê? Porque é muito quente. O que a gente recomenda, então, nesses casos? O uso da rosquinha. A gente tem as rosquinhas prontas para vender na internet, A gente encontra. Que aí a gente vai posicionar no mamilo, vai colocar o sutiã e mesmo que ela aperte, ó, o mamilo ele não vai protuir muito.
Por quê? Porque ela é fofinha, ela é de tecido absorvente, então o leite que cair vai absorver, não vai ficar molhada, não vai ficar úmida, né? Caiu o leite, absorveu, molhou, troca por outra. Nunca fica com ela molhada, né? E por que não o absorvente? Porque o absorvente também abafa e a gente não tem a rotina de trocar com tanta frequência. O que seria o ideal? Molhou o absorvente, troca por um novo. Não encontrei a rosquinha em lugar nenhum. O que a gente pode fazer? Ó, vou mostrar nesse aqui também que fica melhor. O que a gente pode fazer? Fraldinha de boca todo bebê tem, ou ganhou de uma avó, ou até no hospital mesmo a gente consegue as compressinhas. Então o que a gente faz? A gente pega a compressa, vai colocar numa base, vai pegar a pontinha dela e vai começar a enrolar. Ó, enrolou toda ela, dá um nozinho e ela vai ficar assim. Claro que essa compressa que eu tenho aqui, ela é bem fininha, o ideal seria fazer com 2 ou 3 até para ela ficar mais larguinha e aí a gente posicionar no sutiã. Ou seja, a rosquinha de pano a gente não precisa comprar, né? Com qualquer compressinha a gente consegue fazer ela. Vai proteger o mamilo para não grudar quando colocar o sutiã, não machucar. Vai coletar o leite que escorrer e não vai ficar abafado. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o posicionamento do bebê e a pega, tá? Boquinha de peixinho. A gente tinha muito essa cultura de que se o bebê está fazendo boquinha de peixinho, ok, está perfeito. Mas não é só isso. O que a gente tem que observar? Claro, se a gente tem condições de ter uma almofada de amamentação, ela ajuda bastante, tá? Essa posição tradicional, ela dificulta, por quê? Porque a criança fica movimentando a cabeça e a gente não tem uma segurança, não tem um apoio, né, para firmar ela. O ideal, o que é? A gente puxa ela para o meio, segura a cabecinha com a mão invertida e com essa mão eu vou segurar o peito. Essa é a posição tradicional, a mais fácil, né, para algumas mães, para a grande maioria das mães. Qual é a melhor posição? Não existe. A melhor posição é aquela que tu se adapta. Nessa mesma lógica aqui, né, com essa mesma mão, o que eu posso fazer? Eu puxo o bebê para o lado, aqui, então ele vai ficar na guarda da cadeira, né, ou do sofá. A almofada pode ir junto, então tu puxa a almofada para o lado também, para que essa base mais larga fique embaixo do bebê. Com essa mesma mão eu vou segurar a cabecinha do bebê e o corpo sempre apoiado na almofada, tá? Ou num travesseiro. E aí com a outra mão eu vou pegar o meu peito e vou ofertar aqui. Essa é a posição invertida. Bem útil também, inclusive, no pós-cesárea, quando a mãe está deitada, é uma das posições fáceis de ajudar. O pai, ou um familiar, ou até o próprio funcionário do hospital, né, pode estar auxiliando, posicionando a criança aqui ao lado. Para quê? Para que a mãe não precise sentar. Então, tu oferece ali. Outra posição, principalmente para crianças que têm refluxo, aí a gente vai tirar um pouquinho a almofada, posicionar como se ela estivesse sentadinha. Deixa eu colocar a almofada aqui do lado. Ó, o braço vem aqui, pegou a criança, né? Segurou a cabecinha, apoiou o corpinho. Com a outra mão segura o peito e oferece. O que é importante lembrar? A gente pode usar a força da gravidade ao nosso favor. Então, eu tenho hipergalactia, tenho muito leite, aquela criança que tem o refluxo, que se engasga enquanto está mamando, eu vou reclinar para trás. Essa cadeira aqui ela é de balanço. Eu vou reclinar o meu corpo para trás e vou dar uma mamar assim. Quanto mais inclinado para trás, o que acontece? Lei da gravidade, né? Eu dificulto um pouquinho a saída do leite e melhora essa sucção da criança. Eu preciso favorecer. Então, eu vou inclinar o meu corpo um pouquinho para frente, posicionar e aí amamentar. Mães que têm, agora uma dica bem legal, mães que têm o peito muito grande, muito flácido, não é obrigatório eu ter que ficar segurando o bebê. Eu posso apoiar esse bebê na minha perna, né? Porque o meu peito é muito grande. Então, eu não preciso levantar a criança se o meu peito vai até ela, né? Eu só posiciono ali e ofereço. O que é muito, muito importante, e eu sempre falo para as mães lembrarem de mim quando forem tomar água. A gente toma água, a gente pega o copo e toma
Assim. Ninguém toma água com o pescoço dobrado, né? Quando a gente chega na maternidade, 50% das mães estão dando mamar com a criança assim. A barriga para cima e o pescoço virado. Dificulta e atrapalha. Então, o que eu tenho que fazer? Posicionar sempre a cabecinha com o tronco. Sempre virou a cabecinha, vira o corpo também. Como que a gente resolve isso? A gente transfere essa posição tradicional para essa mão, segura a cabecinha da criança, ó, aqui, e com essa mão eu vou segurar o peito. Então aqui, ó, posicionei a criança aqui, né? O corpinho fica na almofada, eu vou segurar só a cabeça. Vou segurar o meu peito com a mão em formato de C, tá? Posso até pressionar um pouquinho para ajudar o mamilo. E eu vou tocar no lábio superior até a criança abrir bem a boca. Quando a criança abriu a boca, eu vou introduzir e segurar. E eu tenho que manter essa cabeça segura. Eu tenho que manter a cabecinha firme. Porque a tendência do bebê, o que é? Ele abocanha bem, mas daí ele vai escorregando. Escorregando, até porque vai cansando, né? Ele vai escorregando e quando vê ele tá mamando só aqui. Qual é o problema de ele mamar só aqui na pontinha do mamilo? Ele não vai estar fazendo ordenha na auréola. Ele vai ser aquele bebê que mama um dia inteiro, uma manhã inteira, uma tarde inteira. Por quê? Porque ele pressiona o mamilo ele se abre, até vocês podem testar no próprio peito, né? Fazer esse movimento aqui no mamilo. Vocês vão ver que até sai um pouquinho de leite, mas bem pouquinho. E depois pegar aqui na auréola, que aí é onde faz a ordenha, onde o leite sai. Por que a gente faz essa pega em C e não faz aquela tradicional que todo mundo conhece em tesoura? Porque o nosso peito, ó, ele tem, né, a gordura, aqui os canais, né, e os alvéolos. Então, o que acontece? O leite, ele é produzido aqui, né, estimulado, esses alvéolos, eles aumentam de tamanho e ele vai por toda a rede para então sair pelo mamilo. Se eu apertar assim, o que eu faço? Eu bloqueio. Então, eu diminuo o fluxo de leite. Isso até é uma das coisas que a gente orienta para mães que têm hipergalactia, que é muito leite. Então, é uma das opções que a gente pode fazer para tentar diminuir esse fluxo de leite. Por que a gente pega assim, em C? Porque assim a gente consegue, inclusive, massagear os alvéolos e fazer com que saia mais leite. Uma coisa importante que toda a mãe deveria aprender durante a gestação, que vai ser muito útil, é a ordenha manual. Como que eu faço a ordenha manual? Pego os 2 dedos em movimentos circulares. Eu sempre seguro a pele, eu não posso esfregar. Eu acho que nesse aqui aparece melhor. Ó, eu tenho que segurar a pele e levar a pele junto. Eu não posso esfregar a pele porque o esfregaço da pele vai causar uma lesão e não vai ser uma massagem efetiva. Então eu faço movimentos circulares do mamilo até a axila, até a região da axila, embaixo também. Eu posso fazer o shake, que com as 2 mãos eu faço este movimento aqui no meu peito. São movimentos intensos, assim, firmes, não é carinho, tá? Por quê? Muitas vezes eu chego, mas eu massageei e não adiantou nada. Eu pego no seio, aquele seio duro, começo a massagear, sente um pouquinho de desconforto, não é dor, mas é desconfortável, tá? Então tem que ser uma massagem firme. E aqui também, ó. Esse movimento que a gente chama de shake, ele é ótimo para liberar o leite e ajudar na ejeção. Depois de fazer toda essa massagem, tanto movimentos circulares do mamilo para a base, para a axila e o shake, eu vou começar a ordenha. A ordenha eu vou utilizar esses 2 dedos, né? Pego na ponta da auréola, pressiono para trás e depois eu aperto. Por que a gente não faz assim? Muitas mães ordenham assim, também pelo risco de lesão na pele. Já atendi pacientes com lesão de pele
Por quê? Pelo esfregaço. Então a gente posiciona aqui, empurra para trás, para quê? Para pegar as glândulas, como eu mostrei no outro peito ali. Empurra para trás e pressiona. Vai mudando os dedos de posição conforme vai saindo. Quanto tempo de ordenha? Não tem um tempo determinado. Quando que tu vai ordenhar? Quando tu tiver algum desconforto, o peito está muito duro, está machucado, ou então tu vai amamentar e tu nota que o teu peito, ele era para ser assim, né? Um mamilo protuso, normal. Mas ele está quase assim. Por quê? Porque o teu peito está muito cheio, muito túrgido. Então o bebê, ele não consegue abocanhar, ele fica escorregando na ponta do mamilo. Então a gente faz a ordenha para liberar, para aliviar esse mamilo. Notou que amoleceu aqui a região da auréola e do mamilo? Pode ofertar para o bebê.